Os judeus, eles aguardavam a promessa do Messias. Todos os judeus esperavam o Messias, o prometido para o povo de Israel, que também seria o Salvador da humanidade. Mas, em relação aos judeus, eles aguardavam, esperavam o povo de Israel, o Messias prometido para Israel. Os judeus estavam nessa espera. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Jesus veio como o Messias prometido, que iria salvar o povo do seu pecado. Só que os judeus perderam o entendimento, perderam a direção por onde eles deviam estar filmando, olhando, aguardando para contemplar a vinda do Messias. Então, os judeus, eles aguardavam sim Jesus, eles esperavam. O problema é esse, é que eles perderam a direção da palavra e não perceberam o cumprimento da profecia, da promessa de Deus, da vinda do Messias. A própria palavra revelava isso. E aí, gente, o que eu quero trazer para vocês é muito importante. Peço a Deus que faça vocês entenderem isso. Nós que estamos esperando, não mais o Messias para tirar o pecado, o Salvador do mundo para nos livrar do pecado. Nós que estamos esperando Jesus para nos levar, nós que já estamos livres do pecado. E eu quero que você entenda isso. Os judeus, eles esperavam o Messias que iria remir o pecado dos judeus para livrá-lo da maldição da lei. Esse Messias também era o Salvador do mundo, que iria livrar o mundo dos seus pecados, para que não sofresse a condenação do inferno. O salário da morte, que é o pecado. O salário do pecado, aliás, que é a morte. Então vamos lá. Jesus vem, se cumpriu. O Messias veio, estava entre eles. E eles não perceberam. Por quê? Qual foi o motivo que os judeus não perceberam o Messias? E por que muitos rejeitaram ele? Porque não estavam voltados para a palavra. Não se submetiam à palavra. Os judeus passaram a ensinar e a viver ensinado dentro dos preceitos dos homens. Perderam a direção da palavra. Não tinham mais prazer na palavra. Não tinham mais a sua vida com Deus pela palavra. Mas eles usavam a palavra. Olha que contraste. Eles usavam a palavra para justificar a sua vida com Deus, mas não se conduziam pela palavra. Eles só usavam a palavra, a ponto de Jesus dizer assim: essas escrituras se cumpriu hoje. Quando Jesus lê o texto de Isaías, que fala sobre a vinda dele, Jesus está dizendo: está cumprido isso aqui. Vocês não estão vendo? Isso aqui já foi cumprido. A promessa se cumpriu nele mesmo, Jesus. Os judeus não estavam mais, tinham perdido a direção da luz de Deus. Por isso que Jesus vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Os judeus, como toda a humanidade, estavam cegos, sem o entendimento de Deus. A palavra foi distorcida do entendimento deles. O trabalho do diabo, sim, que o trabalho do diabo é esse: cegar o entendimento das pessoas. Mas Deus dá ao homem a oportunidade
Deus não deixa o homem à mercê do diabo. Deus dá o livramento, Deus dá a condição, Deus dá o escape, Deus dá o meio, Deus dá o livramento, Deus mostra o caminho, mas é o homem que persiste e submete-se ao diabo e resiste a Deus, endurece o seu ouvido para Deus. É o homem que Jesus vai dizer: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas. É o homem dentro da dureza do coração dele, se deixa dominar pelo diabo e resistem a Deus. Os judeus tiveram o cumprimento das Escrituras em Jesus, eles não aceitaram Jesus. O próprio Jesus vai dizer: toda a Escritura testifica de mim. Como é que vocês dizem que examinam as Escrituras, que estão sendo guiados pela palavra, que buscam a vida eterna pela palavra, e são elas que testificam de mim, para vocês terem essa vida? E vocês não querem vir a mim? Então os judeus usavam a palavra, tinham a palavra, mas não se guiavam pela palavra. Só usavam a palavra, mas não estavam submissos na direção da palavra. Hoje é assim ou não? Calma, vou chegar aí e falar do arrebatamento. Cuidado você, viu? Para não cometer o erro dos judeus, que perderam, não viram o cumprimento da promessa. Em Jesus, o Messias prometido a Israel, ele veio. O Jesus, os judeus não receberam, rejeitaram. Até hoje estão esperando, mas ele já veio. Porque os judeus perderam a direção da palavra, desviaram-se da palavra, perderam o entendimento de Deus e viveram dentro de abominações, de práticas vãs, porque ninguém pode ter o entendimento de Deus, ninguém pode ter o conhecimento de Deus, ninguém pode chegar a Deus se não tiver iluminado pela palavra, pela direção. Os judeus se perderam. Jesus, o Messias ungido, o Cristo prometido para o povo judeu, ele veio. Foi cumprida a promessa, a profecia foi realizada. Mas os judeus se perderam, porque não estavam prudentes com a sua visão nas Escrituras. Deixa eu falar agora do arrebatamento. Nós não esperamos mais Jesus para tirar os nossos pecados. Ele já veio e tirou, a partir do momento que a gente creu nele. A nossa esperança agora é a vida dele para nos levar ao céu. Você está entendendo isso? Nós temos que estar prudente, olhando e aguardando, se alegrando nessa esperança. Qual é a esperança? A vinda de Jesus para nos levar, nos tirar deste mundo, para nos levar para a vida eterna, que é no céu com o Pai. Não para tirar os nossos pecados. Jesus já veio como Cordeiro de Deus para tirar o pecado da humanidade. E todos que crêem nele como Cordeiro, o meio da remissão de pecado pela morte dele, recebe essa remissão. E tem que viver com a fé na esperança da vinda desse Jesus que foi morto, crucificado, enterrado, mas ao terceiro dia ressuscitou e subiu ao céu e prometeu voltar para nos buscar, para que aonde ele estiver nós estejamos com ele. Nós cristãos aguardamos essa promessa e muitos vão ficar desapercebidos esperando isso. Quando vai acontecer o arrebatamento? E muitos vão continuar esperando. Por quê? Porque a sua visão não está dentro da direção das Escrituras. Já estão cegos. Já se perderam da direção de Deus. Apostataram da fé que conduz a essa esperança. Porque não são prudentes. Não estão mais vivendo a vida com Deus. Guiados, submissos na devoção à palavra. Estão mais submissos aos preceitos dos homens, dentro das suas vidas formais, olhando não para aquilo que a palavra manda, mas olhando e sendo guiado e submisso naquilo que os homens mandam
dentro das igrejas. E esse grupo de cristãos loucos, essa multidão vai se perder. Essa multidão, amém, meu irmão Adinaldo Nogueira, paz do Senhor, bom dia. Essa multidão vão se perder. Quando pensarem que não, Jesus já levou a igreja. E vão ficar tudo aí desapercebido. Só vão perceber quando vê os sinais que vai cair sobre a terra. Quando a igreja partir. Aí é que entra o desespero na vida desses que se apostataram da fé. Meus irmãos, devemos estar prudentes, como diz a palavra. Jesus diz, vigiai, para que não seja pego de improviso naquele grande dia, quando vai cair sobre a terra o laço. Vigiai, para que possa ser provido por digno de estar diante do Filho do Homem, ser livre do laço que vai cair sobre a terra, da ira de Deus. Isso vai se dar quando o arrebatamento acontecer, após o arrebatamento. Aí vai cair sobre a terra o laço de Deus para tentar todo o habitante que habita na terra, que é o juízo. E ai dos que habitam na terra. Porque agora vamos ver o que é ira de Deus. Agora vamos ver o que é a atuação de Satanás, que Deus vai permitir nesse período. O diabo está atuando, tá. Mas não ainda com a permissão plena de Deus. Deus vai dar uma permissão plena ao diabo para atuar com um engano, destruindo e perturbando a humanidade de uma forma que nunca Deus permitiu, desde a existência do princípio da humanidade. O diabo ainda está trabalhando dentro de limite. Mas a palavra de Deus diz que Deus vai permitir a operação, a atuação, a ação de Satanás, a operação do erro. Deus vai dar ordem a demônios para trazer perturbação na humanidade, a ponto que vão procurar a morte. Deus vai determinar aos demônios que operem na vida da humanidade, a ponto de matarem a terça parte da terra. Rapaz, está na palavra. Isso não é história fictícia para botar medo no povo, não. Se tu não crê, eu respeito a tua incredulidade à palavra. Agora, o que vai prevalecer, o que vai se realizar, é o que a palavra diz. E ai deles, ai daqueles que não crêem na palavra. Porque bem-aventurados são os que crêem e se mantêm se conduzindo por ela para ter o livramento. É o que vai acontecer, irmãos. Quando Jesus voltar, do jeito que os judeus não vigiaram, se perderam da palavra, Jesus veio, o Messias, e eles até hoje esperam ainda, vai acontecer a mesma coisa quando Jesus vier buscar a igreja, porque muitos cristãos estão desapercebidos, não são prudentes, não examinam a palavra, não cuidam de si e da doutrina, não são prudentes para se manter examinando na fé para ver se estão firmes no lugar que deve estar, para não se perder. Quando Jesus vier poder subir, estar com ele no céu. Estão olhando não é para a palavra, estão olhando para as suas igrejas, estão olhando para os seus líderes, estão olhando para a sua vida religiosa, estão olhando para o seu compromisso religioso, para a sua devoção, para os seus usos e costumes, para a sua vida do bem. Olha para a palavra, irmãos. Olha o que a palavra nos adverte. Aonde ela manda estar. O que ela manda estar olhando, observando, guardando, praticando, submisso, guiando, sendo guiado, conduzido. Olha para a palavra no que ela manda esperar. Aonde devemos estar. Olha para a palavra, irmãos. Porque a palavra é a luz de Deus, que vai te dar a direção para não se perder nesse mundo de trevas. Por onde tu estás sendo guiado? Qual a direção da tua vida de fé em Deus? Quem está te conduzindo, irmãos? Cuidado. A causa pela qual os judeus não perceberam o cumprimento da promessa, o Messias prometido para Israel veio e já voltou glorificado. E os judeus até hoje ainda esperam esse Messias. Ele já veio. Que também
foi o Salvador e é ainda o Salvador da humanidade. Ele cumpriu a obra expiatória para livrar o ser humano da sua maldição do pecado, morrendo na cruz. Aquela morte não foi só para judeu, foi para toda a humanidade. Ele não foi o Cordeiro de Deus enviado só para os judeus, para livrar o judeu da maldição da lei. Ele também foi o Cordeiro de Deus enviado para o mundo, para tirar o pecado da humanidade, justificar a humanidade do seu pecado, para não receber o salário do pecado, que é a morte, a condenação eterna. Jesus veio salvar a todos. Ele é a graça de Deus manifestada para toda a humanidade. A nossa esperança, que já estamos nele, crendo no que ele fez por nós e pelo mundo, é a esperança da vinda dele. Cuidado, para você não passar desapercebido. Quando pensar que não, o arrebatamento já se deu e você ficou. Medite nisso que você ouviu, reflita e seja prudente. Amém?